Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e o adoram, e lhe sacrificam, e dizem: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Só até aqui. Espírito Santo, nessa manhã, clamamos ao Senhor. Dá-nos revelação, entendimento espiritual. Espírito Santo, tira agora todo o véu, tudo aquilo que impede a nossa visão espiritual, ó Deus, de enxergar a luz da tua palavra. Ó Deus, e transforma-nos pelo teu poder, o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Diga: eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz e funciona. Por isso eu creio que nesta manhã, esta palavra estará operando na minha vida, para eu ser transformado na semelhança do Senhor, em nome de Jesus. Esse texto do livro de Êxodo, talvez seja um dos textos mais chocantes que você pode encontrar em toda a Bíblia. Você vê Moisés conduzindo o povo de Deus, através de grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas. Nós vimos todas aquelas pragas que foram enviadas ao Egito. Nós vimos o mar se abrindo. Nós vimos a água saindo da rocha. Nós vimos o maná caindo do céu. Na verdade, nesse exato dia em que o povo se levantou para fazer o bezerro de ouro, naquele mesmo dia, eles também comeram o maná que estava caindo do céu. A Bíblia fala que eles se levantaram de madrugada para adorar o bezerro. Mas também naquela mesma madrugada, quando eles se levantaram, o maná já estava lá, esperando por eles. Havia o maná. Estavam vendo na frente deles o suprimento, a provisão e o poder de Deus. E ainda assim, fizeram algo que desagradou o Senhor. Poucas coisas na Bíblia são tão ingratas. Poucas situações na Bíblia são tão chocantes, afrontam tanto a Deus como essa. Moisés, o homem de Deus, estava no monte. Não sabemos exatamente que dia que eles fizeram o bezerro, mas é provável que foi mais no final dos 40 dias. Depois de algumas semanas lá em cima. Eles fizeram um bezerro, vendo o monte fumegando. A Bíblia fala que eles estavam do lado do monte Sinai. Deus havia dito: quem se chegar perto do monte morre. E havia barulho, vozes, relâmpagos, trovões, e a montanha toda fumegava, diz a Bíblia. Ou seja, ardia como se estivesse pegando fogo. E o povo todo estava ali embaixo, no pé do monte, vendo tudo aquilo. E ainda assim, fizeram um bezerro de ouro. Que coisa dramática. Que coisa impressionante. E hoje, meditando diante do Senhor e orando, eu falei: Deus, o que isso tem a ver conosco como igreja? Em que isso se aplica a nós como igreja? Não somos um povo idólatra. Não somos um povo que está se curvando diante de imagens. Não somos um povo que adora ídolos, que na verdade são demônios. Mas no meu espírito, percebi
o Espírito Santo falando claramente. Idolatria não é só quando nós adoramos ídolos que estão lá fora e que são demônios. Há muitas situações que são idolatria. E eu percebi o Espírito Santo falando no meu coração, mostrando que o bezerro de ouro na Bíblia é um princípio espiritual. Por isso hoje eu gostaria de ver com você esse princípio que está aqui, que na verdade é o princípio do bezerro de ouro. O que é esse princípio na Bíblia? Quando substituímos o Senhor por qualquer coisa, estamos edificando um bezerro de ouro. Quando colocamos o nosso prazer, quando colocamos qualquer coisa ao lado do Senhor, ou mesmo na frente do Senhor, para Deus, isso é o princípio do bezerro de ouro. É essa postura. Quando misturamos a adoração a Deus com qualquer outra coisa, isso é o princípio do bezerro de ouro. Alguém fala, pastor, mas eles adoraram, foi um ídolo. Na verdade, não foi. É surpreendente você ler no versículo 5, dizendo assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Aqui não está dizendo que ia ser festa a um ídolo. Essa palavra Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas, todas as vezes que você ver a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas na Bíblia, no original é Jeová, Yahvé, é o YHWH, ou o impronunciável, que na verdade é o nome de Deus. Como não há uma tradução, como não há nenhuma pronúncia, em português escolheu-se chamar Jeová ou Yahvé de apenas Senhor, com todas as letras maiúsculas. É interessante que Arão edifica um altar diante do bezerro e proclama que no outro dia haveria festa ao Senhor. Veja, a festa era para Deus, o holocausto era para Deus, a oferta pacífica era para Deus. Só que junto com Deus havia um bezerro de ouro. É esse o princípio espiritual que eu quero colocar para os irmãos. Nós podemos estar aqui cantando corinhos que falam de Deus, podemos estar aqui pregando ministrações que falam de Deus, podemos estar aqui ofertando da maneira certa e até cantando da maneira certa, mas pode ser que haja mistura entre nós, e aí há bezerro de ouro. O Senhor não aceita. Mas eu gostaria de enumerar 7 princípios nesse texto. Eu queria começar no verso 1. Primeiro princípio que nós vemos aqui: como é que surge e como é que esse princípio opera no meio da igreja, para que possamos estar alertas contra ele, para que possamos estar sensíveis àquilo que o inimigo às vezes quer injetar no meio da igreja. Primeiro princípio: o bezerro de ouro surge quando não esperamos pelo mover de Deus. Não aguentamos esperar o mover de Deus. Aqui está a primeira situação em que pode surgir bezerro de ouro na vida da igreja. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés para o monte, para dar um modelo do tabernáculo, e para passar para ele as tábuas da lei. Esse era o mover de Deus. Mas nesses 40 dias, o mover de Deus foi só entre Deus e Moisés, mais ninguém. O povo não participou dele. Deus queria que o povo participasse. O povo ficou embaixo esperando, e eles esperaram um dia, e Moisés não veio. Esperaram 2 dias, e Moisés não veio. Esperavam 1 semana, Moisés não veio. 3 semanas, e não veio. 4, 5 semanas, e nada acontecia. E o povo então se impacientou, e produziu o próprio mover. Deixa eu dizer algo para os irmãos: isso é muito comum no meio da igreja. Nós temos falado que vem o mover de Deus. Temos aqui pregado dezenas de vezes e reiterado muitas vezes que o Espírito de Deus virá e moverá com poder. Os irmãos têm ouvido outros homens de Deus dizendo o mesmo. Os irmãos têm ouvido pessoas falando isso repetidas vezes, que o mover de Deus vem, que Deus fará, que Deus fará. Mas os dias passam e parece que fica tão longe, e parece que demora tanto. O Senhor Jesus que subiu, parece que demora tanto para voltar. É como Moisés no monte, Jesus na glória. Jesus também um dia subiu para estar na glória, assim como Moisés subiu no monte. E assim como o povo achou que Moisés demorava
pode ser também que tenham crentes achando que Jesus também demora muito. E aí, como tudo parece demorar, como parece que as coisas tardem a acontecer, nós damos uma forcinha para o mover de Deus. Só que aí não é mover de Deus mais, é mover do homem. E quando é mover do homem, é bezerro de ouro. Deus rejeita. Para Deus é idolatria. Quantas coisas têm sido feitas no meio das igrejas, pessoas que simplesmente se exasperam e começam a fazer antes. Há um tempo para incubar o mover e a visão de Deus. Quantos de nós ficamos impacientes? E eu fico vendo irmãos que às vezes ficam me empurrando para fazer coisas. E eles dizem: pastor, faz isso logo, faz aquilo logo, levanta isso logo, dirige aquilo logo. E parecem tão apressados, mas não sejam tão apressados ao ponto de não esperar Deus mover. Nós não movemos adiante de Deus, mas é Deus que vai adiante de nós. Todas as vezes que o homem resolve agir antes de Deus, o que ele produz é bezerro de ouro. Todas as vezes que o homem na Bíblia resolveu fazer antes de Deus, o resultado foi isso, morte. Abraão resolveu agir antes de Deus. Quantos anos esperando o mover de Deus? Quantos anos esperando Isaac vir? Mas Isaac demorava tanto. Então vamos dar um jeitinho, vamos fazer Ismael. Ismael é o princípio do bezerro de ouro. Está demorando demais Deus fazer, vamos ajudá-lo a fazer, vamos fazer por nós mesmos. Talvez Sara dissesse para Abraão: Abraão, quem sabe você não tem que fazer algo, toma uma iniciativa, não fica aí passivo, parado, esperando. Deus quer que você faça algo. E Abraão fez, e o povo de Israel também fez, só que o resultado foi bezerro de ouro. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu vou esperar o meu Deus agir. Se o Senhor não agir, eu não vou para lugar nenhum. Se o Senhor não edificar a casa, eu não assento nenhum tijolo. Se o Senhor não for adiante, nós não vamos. Se eu não perceber que a unção de Deus está em alguma coisa, eu não vou entrar. Antes de eu entrar, eu tenho que perceber que Deus já entrou. Antes de eu fazer, eu tenho que perceber que Deus já está fazendo. Antes de caminhar, eu tenho que perceber que Deus já está diante daquilo. Agora, se eu perceber que o Senhor está diante de algo, se eu perceber que o Senhor já está caminhando na direção, aí, meu querido, não vai ter nada que vai nos segurar, porque estaremos seguindo o mover de Deus. Nós seguimos o mover de Deus, não é Deus que nos segue. Pastor, o que tem a ver com a minha vida pessoal isso? Tem tudo a ver. Eu estou aplicando aqui no nível de igreja, mas aplique no nível pessoal. Aplique no nível pessoal. Outro dia estávamos lá em casa, brincando com um irmão obreiro, solteiro ainda, e brincando com ele e tal. Namora com essa, namora com aquela, pressionando. E minha esposa falou algo muito sério: tenha cuidado para não pressioná-lo e ele fazer algo fora da direção de Deus. Minha esposa é mulher sábia. Eu falei: nunca mais toco nisso, Deus que me livre. Porque uma das coisas mais comuns que tem é isso. O jovem cansa de esperar. Não é, pastor Naú? Cansa de esperar. Está demorando demais. Não vai vir nunca. Meu ungido, minha ungida. Parece que nunca vai vir. Então, talvez Deus quer que eu vou atrás. Aí ele pega e vai atrás. Aí ele inverte a ordem. Qual que é a ordem de Deus? É esperar em Deus até que Deus faça. Qual que é a ordem do bezerro de ouro? Eu vou, procuro uma e falo: Deus, achei uma, abençoa agora. Aí Deus fala: mas não é essa que eu quero para você. Eu só posso abençoar aquela que é minha vontade. Mas ele fala: não, já cansei de esperar, estou na idade de casar, vou casar com essa mesmo. O normal é, antes de você procurar uma moça, procurar Deus e falar: Deus, tu estás nisso. Se tu estás nisso, eu vou. Mas se tu não estás, eu não vou. Mas muitos são o contrário. Eles vão e depois falam: Deus, agora entra nesse negócio. Abençoa agora. Eu já fiz, agora abençoa. Só que para Deus, isso é bezerro de ouro. Tudo que você faz sem esperar primeiro a direção de Deus no Espírito, você fez antes de Deus. Você não esperou o mover de Deus. Você não esperou o mover de Deus. E olha, haverá muita gente pressionando você para fazer o bezerro. Nós somos como Arão. Vai ter muita gente no ouvido: faz. Começa, trabalha, procura. Isso é comum para quem está procurando emprego também. É comum para quem está esperando oportunidade. É comum para quem está precisando de estudar, escolher uma profissão. Em vez de esperar em Deus, nós tomamos a frente. E quando fazemos na frente de Deus, ficamos impacientes com Deus. O resultado é bezerro de ouro. Deus rejeita. Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Mas eu não quero tanto falar na sua vida. Eu quero falar na vida da igreja.
Segundo princípio, como aconteceu o bezerro de ouro. A Bíblia fala, verso 2: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e tragam, traz tudo isso para mim, vou fazer o bezerro de ouro. Qual que é o segundo princípio implícito aqui? O bezerro de ouro foi feito das argolas, dos brincos. Aí você está pensando, eu já sempre desconfiei que brinco era do diabo mesmo. Antes de você tomar essa conclusão, procure entender o princípio envolvido aqui. Aqui a Bíblia não está falando nada a respeito do brinco ser bom ou mal, de Deus ou do diabo. O princípio aqui é o seguinte: os brincos e as argolas eram usados para embelezamento. Eram usados, estão até hoje usados, para nos tornar mais bonitos, mais belos. Então Arão diz: pega daquilo que você usa para parecer melhor, e disso eu vou fazer um Deus para você. Qual que é o segundo princípio envolvido aqui? O bezerro de ouro surge do nosso ego. As argolas de ouro, para embelezar, simbolizam o nosso ego, que deseja se tornar bonito, aparente, aceitável, interessante. Aqui não há uma referência direta proibindo você de usar nenhuma dessas coisas. Não é essa a questão. A questão aqui é o seguinte: tudo que nós fazemos pelo ego, tudo que nós fazemos pelo nosso eu, a palavra ego na verdade é eu em grego. Nós falamos ego quando queremos dizer de um eu colocado no centro. Toda obra que é feita em função da vaidade humana, para Deus é bezerro de ouro. Quantos líderes às vezes estão edificando células pela vaidade? É bezerro de ouro. Talvez tenhamos células dentro dessa igreja que são bezerros de ouro, porque o líder que está envolvido ali está fazendo aquilo não para o Senhor, não movido pelo Espírito, mas está fazendo por uma vaidade qualquer, para não ficar diferente dos outros, ou talvez para mostrar que ele também dá conta, para mostrar suas capacidades, habilidades, seus dons, seus talentos. Talvez está fazendo para essa motivação. Para Deus isso é bezerro de ouro. Deus rejeita. Quantas igrejas são edificadas em cima de vaidade humana? Quanta obra é feita na vaidade humana? Eu fico vendo, meus irmãos, quanto dessas coisas foram faladas. Outro dia eu peguei um livro publicado nos Estados Unidos falando de Goiânia, e falava lá um dos testemunhos, da quantidade de evangélico que tinha em Goiânia. E eu fiquei pensando, se eles soubessem agora os dados do IBGE, que vergonha que não estão passando. O erro não foi dos americanos que publicaram, o erro foi de líderes e pastores vaidosos daqui, que publicaram um número maior. Sabe para quê? Para mostrar a vaidade, para aparecer. Isso para Deus é bezerro de ouro. A própria igreja pode ser um bezerro de ouro. Aquilo que fazemos aqui pode ser um bezerro de ouro. Se o louvor que é feito aqui é feito pela vaidade do dirigente, se o que é tocado é feito pela vaidade do instrumentista, isso é bezerro de ouro. Se ao vir pregar aqui, usando os talentos que Deus me deu, a habilidade que Ele me deu, se eu faço isso na vaidade humana, na postura de me achar melhor, ou na postura de mostrar algo humano, isso será bezerro de ouro para Deus. Deus estará aqui, possivelmente o louvor estará correto, as ofertas estarão corretas, mas a forma estará errada. Para Deus, o como fazemos é tão importante quanto o que fazemos. O como ministramos é tão importante como se ministramos ou não. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu quero ter zelo no meu coração, porque nós somos o povo de Deus hoje. Assim como Israel era povo de Deus naqueles dias, nós somos povo de Deus hoje. E eu não aceito que haja bezerros de ouro entre nós. Terceiro princípio que você vê aqui: o bezerro de ouro é uma usurpação de Satanás dos nossos dons. O bezerro de ouro é uma usurpação de Satanás dos dons que Deus nos deu. A Bíblia fala que Moisés, você vai ver isso mais pela frente, quando Moisés desce do monte, Moisés conclama a todos e diz: eu quero que vocês venham e tragam oferta ao Senhor para construir o tabernáculo. E qual foi o primeiro item de oferta que ele pediu ao povo? Quem sabe? Ouro.
primeiro item foi ouro. O que o diabo pediu aqui para fazer o bezerro? O ouro também. Nesse contexto aqui, ouro nos fala de coisas que Deus nos dá. Dons, talentos, habilidades. Qualquer dom, qualquer talento usado fora do contexto da vontade de Deus, para Deus, será um bezerro de ouro. Será usurpação maligna. Sempre é assim, irmãos. O diabo sabia que Deus iria requerer o ouro. Antes de Deus requerer, o diabo tenta roubar. É isso que o diabo tem feito com as gerações hoje. Deus vai requerer de você sua força física, mas antes que Deus o faça, o diabo vem para tentar roubar sua força física. Deus vai requerer de você sua capacidade, mas antes que Deus requeira, o diabo vem para destruir. É igual outro dia, o Senhor falava no meu coração tão claro sobre isso. Nós temos hoje tantos abortos acontecendo. São milhares e milhares, talvez milhões de abortos acontecendo cotidianamente. E por que está acontecendo isso? Porque Deus vai chamar uma geração, mas o diabo está tentando destruir essa geração antes que Deus possa usá-la. Assim como o diabo tentou destruir Moisés ainda bebê, assim como o diabo tentou destruir Jesus ainda bebê, o diabo hoje está tentando destruir os profetas que serão levantados por Deus quando estão no ventre das suas mães ainda. É isso que é o aborto. Tentativa do diabo de segurar o mover de Deus. Tentativa maligna de segurar os talentos de Deus. Muitas vezes o diabo tem feito o mesmo dentro da igreja. De alguma maneira, usurpando os dons, usurpando os talentos que deveriam ser usados para Deus. Como é que ele usurpa? Levando você a fazer algo fora do mover de Deus. Fora da ação do Espírito Santo de Deus. Todo dom, toda habilidade, tudo aquilo que nós fazemos fora do mover de Deus é um desperdício, porque não será aceito por Deus e se perderá. O ouro que foi usado para fazer esse bezerro se perdeu. Moisés, depois de descer do monte, ele pegou esse bezerro, tacou no fogo e moeu até virar pó e jogou nas águas. Não sobrou nada daquilo. Não foi aproveitado para coisa alguma. Tudo aquilo que é usurpado pelo maligno é desperdiçado. Quarto princípio. Quem que foi que fez o bezerro de ouro, meus irmãos? Quem foi que fez? Quem era Arão? Quem era? Sacerdote. Isso aqui é algo muito sério. Quem fez o bezerro de ouro não foi um falso profeta. Quem fez o bezerro de ouro não foi um Balaão, um profeta que veio para enganar o povo. Quem fez bezerro de ouro foi um sacerdote do Senhor. No mesmo princípio, quem faz bezerro de ouro hoje são aqueles que estão à frente da obra. Hoje, quem corre o risco de fazer um bezerro de ouro são aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Oh, irmãos, a própria obra pode se tornar um grande bezerro se ela nos desviar do nosso propósito. Se o nosso propósito se tornar construir esse prédio aqui, se de repente o prédio virar um fim em si mesmo, isso aqui se torna para Deus um grande bezerro de ouro. Eu quero terminar logo, mas a postura de querer terminar não é porque ele é um fim para mim, é pelo contrário, é porque eu sinto que ele me atrapalha a fazer o que eu tenho que fazer. Essa construção me atrapalha ter que preocupar com isso, me atrapalha ter que planejar isso, porque a verdadeira obra de Deus não é isso. Isso aqui não é obra de Deus, isso aqui é apenas para nós mesmos termos conforto. A obra de Deus avançará, independente disso aqui ou não. Todavia, para nós é importante ter esse lugar, por isso eu tenho que investir tempo nele. Mas para muitos pastores, o prédio tornou-se um fim em si mesmo. Para muitos pastores, a própria obra os embriagou. Deixa eu dizer algo para você. Há um risco até da própria igreja nos embriagar. E nós ficamos embriagados com a nossa igreja. Puxa, como a nossa igreja é maravilhosa. Puxa, como a nossa igreja é legal. Puxa, como é legal o nosso curso. Como é legal o nosso material. Puxa, como é bacana nossas células. Puxa, nós temos multiplicado, batizado tanto. A nossa igreja é isso, nossa igreja é aquilo outro. Cuidado, não invista tempo elogiando a igreja. Invista tempo elogiando o Senhor Jesus. Não invista tempo falando a respeito de nós mesmos.
Não saia por aí falando a respeito da videira. Não vale a pena falar da videira. A videira não é a nossa mensagem. Essa obra aqui não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Ele é que é a nossa mensagem. Mas talvez alguns de nós aqui já tenham estado embriagados com isso. Já sente já uma pontinha de orgulho até de ser da videira. Alguns já até sentem até melhor do que outros de outras igrejas. Talvez até no fundo já fala, não, eu sou da videira, você é de uma igreja que não tem visão, não tem mover, não tem nada. Talvez você não fala, mas lá no fundo já há uma pontinha de bezerro de ouro se levantando, sendo edificada e construída na sua vida. Isso é idolatria, Deus não aceita. Não desviemos nossa atenção do Senhor. Ele é o centro da nossa obra. Ele é o centro da nossa vida. As células também não são o centro. A multiplicação não é o centro. O nosso sonho não é o centro. Hoje se fala muito a respeito de sonho. Tenho que ter um sonho. Todo pastor tem um sonho. Isso não é ruim, isso é até bom. Mas preste atenção. Até o nosso sonho tem que ir para a morte. Tem que morrer. Porque se não morrer, não será obra de Deus. Até os seus projetos pessoais vão ter que morrer. Porque se não houver morte, não será obra de Deus. Não haverá obra de Deus. A única maneira desse ego sair de cena, porque no fundo tudo isso é ego. É o ego que nos leva a competir com o vizinho. É o ego que nos leva a participar de uma maratona de igreja. Minha igreja está crescendo tanto, e a sua? Ah, não está muito não, você nem sabe da minha. Nem te conto. Cuidado com isso. Você não tem temor de bloquear o mover de Deus entre nós? Você não tem temor de que o Espírito Santo de alguma maneira se entristeça por causa dessas coisas? Você não tem temor de que isso aconteça? As pessoas lá fora estão competindo. Elas estão lá numa corrida para ver quem é o maior, o melhor, quem cresce mais, quem tem a visão, quem é quem da igreja do mover de Deus nesses dias. Mas nós não vamos entrar para construir bezerro de ouro nenhum. Mas antes levantaremos um trono ao nosso Deus neste lugar, e o seu nome será exaltado. O seu nome será glorificado. Amém? Quantos dizem amém realmente nessa manhã? Isso é um princípio. Isso é um princípio. Nós queremos ver a obra do Senhor avançando. Precisamos ter cuidado com os sacerdotes. Cuidado com os Arões. Arão era um cara talentoso, irmãos. Para fazer um bezerro, para moldurar esse bezerro, esculpir esse bezerro no ouro, ele era um cara muito habilidoso. Ele era um cara muito talentoso. Os talentosos têm que ter muito cuidado. Muito cuidado com aqueles que têm muito talento. Eu sempre digo ao Senhor, Deus, tenho temor dos talentos que o Senhor me deu. Porque são muitos em muitas áreas diferentes. Porque os talentosos são os que mais correm o risco de construir bezerros de ouro na obra de Deus. Se você se vê como alguém talentoso, tenha temor. O que se vê hoje no meio da religião evangélica são homens muito talentosos se promovendo e se levantando. Homens com excepcional capacidade de tudo, liderança, retórica, oratória, de administração, mas que muitas vezes têm edificado bezerros de ouro. Mas aquilo que é bezerro de ouro, uma hora Deus mesmo se encarrega de destruir. O profeta de Deus vai se levantar para destruir. Não fique assustado se de repente ministérios desabam. Se pessoas que eram famosas hoje não são nem lembradas. Não fiquem assustados se de repente parece que há até uma certa perseguição sobre alguns líderes religiosos desse país. Não fique assustado. É que os bezerros de ouro têm que ser todos eles transformados em pó, para que o nome de Jesus seja levantado. Nos Estados Unidos isso aconteceu. No Brasil vai acontecer também. Nomes que se levantaram acima do nome de Deus serão derrubados, para que só o nome do Senhor seja exaltado acima de todo o nome. Quinta coisa, no verso 5 que nós lemos, a Bíblia fala que Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. O que era o bezerro de ouro? Quinto princípio: bezerro de ouro é uma imitação de Deus. Aquele bezerro de ouro não era para ser um outro Deus, era para ser uma representação de Deus. Não é isso que os católicos falam?
Não, isso aqui, você está enganado, isso aqui não é um ídolo, isso aqui é uma representação, é só para eu lembrar de Deus. Já ouviram isso em algum lugar? Isso aqui é só para, vocês são muito radicais, exagerados, assim eles dizem. Por isso que Deus não pode compactuar dentro da igreja católica, enquanto não há disposição de derrubar os ídolos. Derrubar os ídolos. Mas não fiquemos pensando que às vezes nós mesmos também não levantemos ídolos entre nós. Às vezes nossos ídolos não são de imagens, mas às vezes são ídolos que são homens. Que são homens. Às vezes vamos ao culto por causa de homens. Às vezes gostamos de ouvir a pregação de homens. Às vezes temos escolhas pessoais e preferências pessoais que fazem do outro um ídolo. Cuidado para não levantar pastores bezerro de ouro aqui. Cuidado para não me transformar eu mesmo no bezerro de ouro, eu não quero ser. Porque ai daquele que se colocar entre você e Deus. Se o seu carro estiver entre você e Deus, ai do seu carro. Se a sua casa estiver entre você e Deus, ai da sua casa. E se o pastor chama mais atenção do que Deus na sua vida, ai do pastor. Porque o Senhor vem e o Senhor reina no meio da sua casa. E cada vez que nos reunimos aqui, dizemos para Ele: Deus, vem e reina. Vem e governa, toma a frente, recebe a adoração que te é devida. Só Ele deve ser adorado. Contempla-o, olha para Ele, enche o seu coração dEle, apaixone-se por Ele. Quanto aos homens, honre-os na medida devida, mas não os tenha em consideração excessiva. Só o nosso Deus é digno de glória e de honra. Amém, meus irmãos? Sexto princípio envolvido aqui. No verso 6 diz: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Diversão. Na verdade não era um culto. Não era um culto. Era só uma diversão, entretenimento. Vivemos hoje na época do entretenimento. Aliás, se você for olhar, na verdade, duas coisas faladas aqui no texto constituem-se no Deus da nossa era. A nossa era é uma era de embelezamento e a nossa era é uma era de entretenimento. Nunca houve em nenhuma outra época tanta preocupação com diversão, férias, passeio, passar o tempo. Nunca houve em nenhuma outra época uma preocupação tão grande quanto há hoje com embelezamento, em se cuidar, em melhorar, em não envelhecer e coisas assim. Essas coisas são o espírito que está lá fora. Na medida correta e justa, podemos ter um contato. Mas preste atenção, não vamos deixar que as coisas do mundo entrem e transformem o nosso culto em diversão. Quando você vem para cá domingo, você não vem para divertir. Isso aqui não é diversão. Às vezes o que me angustia, vou ser franco aos irmãos, às vezes o que o meu espírito se fecha, é porque em alguns momentos, até mesmo na nossa igreja, até mesmo em alguns eventos que tivemos aqui, o que se percebe mais é diversão do que ministração. Uma coisa é você celebrar a Deus, outra coisa é você simplesmente se divertir. E é algo interessante, que se você olhar no verso 18, diz assim: respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Moisés aqui faz uma análise interessante do culto que eles estavam prestando. Ô Arão, o que eu estou ouvindo não é celebração de quem venceu a guerra. Deixa eu dizer algo para os irmãos: depois de batizar 1000 pessoas, temos que ficar saltando realmente um dia inteiro, até um mês inteiro, porque temos motivo para celebrar ao Senhor. Depois que Deus se move entre nós, quando há poder de Deus agindo entre nós, quando há libertação, quando há cura, quando há multiplicação, quando há crescimento, então há vitória, porque o diabo tem sido derrotado e colocado debaixo dos nossos pés. Então ouve-se um alarido de quê? De celebração, de júbilo. É o que Moisés fala. É o barulho dos vencedores, estamos ouvindo? Não, não era. Aí ele pergunta: mas é o barulho dos vencidos? Ou seja, é o cântico daqueles que foram quebrados por Deus? É o cântico daqueles que estão quebrantados? É o cântico daqueles que estão arrependidos? É o cântico daqueles que foram subjugados pelo poder de Deus?
também não é isso que eu ouço. O que ele ouve? A canção da diversão, simplesmente. Então eu não estou ministrando a Deus, estou apenas me divertindo. Quanto do nosso culto não passa de mero entretenimento para os crentes? Quanto do nosso culto não passa de mera diversão para você? Às vezes eu fico aqui em cima, eu fico preocupado com os irmãos que estão aqui, me preocupo com os irmãos que dirigem louvor e que cantam. Quantas vezes eu pego no pé dos pastores aqui em cima, e eu digo para eles: orem, ministram, para de falar com o povo. E eles às vezes ficam assustados comigo, porque às vezes eu sou um pouco duro, além do que precisa de ser. Eu digo: para de falar a eles, fala a Deus. Para de cantar para eles, canta para Deus. Para de preocupar se eles estão bem ou mal, ministra a Deus. Há uma preocupação se o povo está recebendo ou não, demasiada. E então, em função disso, muitas vezes temos transformado nossas reuniões em diversão para crente. Nós cantamos o corinho tal porque é o corinho que todo mundo está gostando de cantar agora, está na moda. Então vamos cantar esse corinho porque o povo vai ficar feliz e o povo vai ficar todo mundo contente. E aí quando se ouve o barulho do corinho e faz o som da bateria, aí todo mundo já fica alegre. Mas essa alegria é a alegria dos vencedores? Essa é a alegria daqueles que foram vencidos por Deus? Ou é só entretenimento de crente que gostou do barulho da bateria, do baixo, do teclado? Porque se for só entretenimento, o que estamos fazendo aqui é bezerro de ouro. É bezerro de ouro. Quantas vezes nos preocupamos com isso? Não condeno os meus pastores nem os meus líderes, porque eu mesmo às vezes me preocupo com isso. Quantas vezes temos visto líderes tão preocupados com isso? Oh irmãos, tenho ido pregar fora nas igrejas, e é tão angustiante estar diante de uma reunião, onde o culto, as músicas parecem apropriadas, onde a oferta parece apropriada, onde a pregação parece apropriada, mas tudo é feito para agradar o ouvinte. A pregação tem que ser descontraída, interessante, bonita, ou com algum toque disso ou daquilo, para o povo não cansar. O louvor tem que ser com as músicas da moda, tem que ter mais músicas agitadas, animadas, que é para o povo gostar. Tudo para divertir, e para que você possa ir para casa e dizer: tive um bom tempo na igreja, foi gostoso, foi de fato divertido estar ali. Porque nós transformamos o nosso tempo com Deus numa extensão de televisão, de futebol, ou sei lá o que. Deixa eu dizer algo para Deus. Se você viesse aqui hoje para oferecer algo para Deus, e não recebesse nada em troca, e se você viesse aqui hoje oferecer algo para Deus, e em vez de prazer, você sentisse dor diante dEle, e se você hoje viesse cultuar a Deus, e em vez de sentir um gozo, você sentisse na verdade o gozo do fel na sua boca, quantos de nós iríamos cultuar a Deus por domingos consecutivos? Eu louvo a Deus porque louvar a Deus é bom, adorar a Deus é bom, e Deus de fato nos dá gozo, nos dá alegria, nos dá um fluir. Mas temos que eliminar do nosso meio qualquer postura de diversão. Nós estamos aqui para ministrar ao nosso Deus. Pastor, quer dizer que não podemos celebrar? Celebremos quando temos vitória para celebrar. Pastor, quer dizer que então eu não posso cantar o corinho alegre só porque eu quero cantar o corinho alegre? Cuidado para não ser bezerro de ouro. Há uma diferença. Os irmãos já viram naqueles filmes antigos de faroeste? Tem aqueles índios que fazem chover. Já viram isso? E os índios ficam lá pulando, né? Uga, uga, até assim. E rodeando a fogueira para fazer chover. Tem igreja que pula para fazer chover. Agora, tem igreja que pula porque está chovendo. Eu te pergunto, qual dos dois é mover de Deus? Entendeu o que eu estou dizendo? Você não faz chover, você entra na chuva. Você pula quando está chovendo. Se não está chovendo, não pula não, porque fica ruim. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas você está chovendo também, não fica quieto não. Vai celebrar, vai fazer o barulho, o alarido dos vencedores. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja temos experimentado as duas coisas. Temos tido aqui alarido de vencedores, porque temos tido grandes vitórias diante de Deus. Temos também tido alaridos de vencidos, porque muitas vezes o Senhor nos tem quebrado neste lugar, e tem nos convencido do pecado, e temos chorado diante dEle. Uma igreja em Goiânia resolveu comprar um equipamento de luz.
uma grande igreja. Comprou equipamento de luz grande e transformou os cultos de domingo à noite. Eles tinham os 2 cultos. Transformou o último culto da noite num culto para os jovens. Um culto só de celebração, diziam eles. E era festa todo domingo. Mas o barulho que se ouvia não era o alarido dos vencedores. Era só entretenimento para segurar jovem na igreja. Porque diversão por diversão, a do mundo é melhor. Diversão por diversão, o mundo oferece mais. Não vamos segurar pessoas na igreja com entretenimento. Vamos segurá-las com o poder de Deus. E começaram, todo domingo, apagavam as luzes, ligavam o estroboscópio, luzes piscando, luzes vermelhas, todo domingo. E aquela festa, e os jovens pulando, e todo domingo, aquela festa. Domingo após domingo. Você pode pensar, hoje tem um grande mover lá. Sabe o que tem hoje? Nada, acabou. Os jovens foram todos embora. Sabe por quê? Cansaram. Ninguém vai na festa todo domingo. E Deus faz questão de esmiuçar bezerro de ouro. Ou nós vamos para oferecer sacrifícios a Deus, ou então é melhor mudarmos de postura farisaica. O culto não é para entreter os crentes, é para agradar o coração do nosso Deus. Os irmãos concordam mesmo comigo? Está no seu coração também. Eu não quero com isso estimular você a ser frio, tradicional, morto. Não quero estimular você com isso a ser passivo, porque temos que oferecer o melhor para o nosso Deus. Se vamos cantar com toda a nossa força. Porque tem pessoas que vêm para cá para serem entretidas. Não somos nós que entretemos. Vamos inverter agora o lado. Às vezes o irmão que está aqui na frente de fato quer adorar a Deus, e de fato quer ministrar a Deus, mas você no banco não quer isso. Você quer ser entretido, e então você resiste e fica olhando para o lado, olhando para o horizonte, olhando para o tempo, senta, olha para um lado, olha para o outro. Então não haverá mover de Deus, haverá um bezerro de ouro sentado onde você está. Deus não vai aceitar. Mas se em quem está na frente, e se quem está aí se unirem o Espírito e dizerem, eu vou cantar ao Senhor com toda a minha força hoje, e vou oferecer a Ele sacrifício de louvor hoje. Eu não vim aqui por causa de mim, eu vim aqui para ministrar ao Senhor. E você se levantar nessa fé, e nesse zelo, nessa postura, meu querido, você vai ver a glória do Senhor vindo sobre nós. Como tem visto eventualmente, como tem visto acontecendo. Mas nem todos provam, porque nem todos vêm com o coração para oferecer a Deus. Que nesses dias o Senhor nos dê um zelo para eliminar todo o bezerro de ouro do nosso meio. Quantos dizem amém sobre isso? Por fim, o último princípio é que o bezerro de ouro é uma mistura. Bezerro de ouro é mistura. No verso 5 se diz que eles levantaram um altar para o Senhor, mas adoraram o bezerro de ouro. O altar era para Deus, a oferta era para Deus, mas o que estava diante deles era o bezerro de ouro. E é interessante que Moisés diz, aliás é Deus quem diz a Moisés, este povo é um povo de dura cerviz. E é interessante, eu cheguei para esse pastor que fez isso na sua igreja, e eu falei, irmão, não faz isso não, não faz isso não. Como é que você vai ligar essas luzes no dia que o Espírito Santo quiser produzir quebrantamento no meio do seu povo? E no dia que você vier para a reunião e o Espírito Santo colocar todo mundo de joelho com a boca no pó chorando, como é que você vai ligar essas luzes aí coloridas? Não faz isso não. E o irmão então, naquela postura, você não entende as coisas, você não percebe a nossa intenção com isso, você não está vendo que nós queremos o melhor para os jovens. Eu pensei comigo, meu Deus, não há nada que eu possa fazer para convencê-lo, a não ser o dia em que o Senhor vem para destruir o bezerro de ouro. As pessoas são tão duras cerviz, que não se permitem ser exortadas, que não se permitem ser alertadas sobre esses riscos. Mas eu sei que nós aqui temos um coração aberto para Deus. Eu sei que esta igreja tem uma postura aberta para Deus, para termos honestidade diante dEle e removermos aquilo que desagrada o seu coração. Para encerrar, alguém pergunta, pastor, como é que eu posso vencer isso?
Como é que a igreja pode vencer isso? Nós vencemos o princípio do bezerro de ouro com o princípio do sacerdócio. A única maneira de fato vencermos esse espírito é entrarmos decididamente no princípio do sacerdócio. O que é o princípio do sacerdócio? Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, verso 25: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O povo estava desenfreado, porque quando o culto é misturado, quando a reunião é misturada, as pessoas perdem a era e a beira, como diz o outro, tornam-se desenfreadas, já não consideram liderança alguma. E Moisés então se levantou e perguntou no verso 26, quem é do Senhor? Vem aqui. Quem é do Senhor? E isso no meio de 2 milhões de judeus, de israelitas, perdão. 2 milhões que saíram do Egito, no mínimo. Mas quem respondeu? Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Só os filhos de Levi é que vieram. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naqueles dias uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Qual que é a maneira de vencermos esse ídolo? A maneira de vencermos é muito dura, irmãos. A maneira de vencermos é o padrão que Jesus estabeleceu. Vou explicar para você o que significa tudo isso aqui. Primeiro princípio que está aqui: você quer vencer o bezerro de ouro? Então você tem que ser pelo Senhor. Quantos aqui são pelo Senhor e para o Senhor? Você é pelo Senhor? Você é para o Senhor nesses dias, na sua geração? Você é pelo Senhor, pela sua vontade? Você é pelo Senhor e pelo seu mover? Quantos dizem amém sobre isso? É o primeiro princípio. Mas isso produz uma consequência seguinte: você tem que responder a Deus. Então Moisés fala: então assim diz o Senhor. Se você é pelo Senhor, você vai sair então na sua casa, e você vai pegar a sua espada, e vai matar o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Aqui a lei, a ordem foi literal. Hoje a ordem não é literal mais. Jesus disse: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não aborrecer pai, mãe, sogra, sogro, genro, nora, por amor de mim, não é digno de mim. Sabe qual a maneira de você vencer o bezerro de ouro? Matando o seu ego. Quando você mata o seu vizinho, você não está matando ele literalmente, você está matando dentro de você. Ele não vai mais governar a sua vida. Quando você está matando o seu irmão, você está dizendo: ele não vai mais governar a minha vida. Quando eu resolvo matar aqueles que estão ao meu redor, eu estou dizendo: eu estou morrendo para a opinião de quem está perto de mim. Eu sou pelo Senhor e sou pela sua vontade. Irmãos, não é fácil matar os irmãos. É complicado matar os irmãos. Algum tempo atrás, eu reuni os pastores da videira. Na época nós éramos apenas 6 igrejas. Hoje nós já somos quase 20 igrejas. Mas na época nós éramos 6 igrejas. Eu reuni os irmãos e nós falamos: vamos criar uma associação que teria o nome de Videira Ministérios Associados. Nós criamos, na verdade. Essa associação vai cuidar das igrejas, vai cuidar da revista, da editora, do treinamento dos pastores, Instituto Bíblico, e vai dar acompanhamento para os pastores nas igrejas. E então, eu senti do Espírito Santo de Deus que a maneira bíblica dessa associação ser governada era através de um conselho apostólico.
E eu coloquei o nome: irmãos, nós vamos ter um conselho apostólico. Homens de Deus que vão formar um colegiado, que serão um conselho apostólico, que estarão governando essas igrejas e dando cobertura para esses pastores. Isso já tem uns 2 ou 3 anos. Na época, essa coisa de apóstolo não estava tão no auge como está hoje. Mas aí, de repente, começou a pipocar apóstolo para cá, apóstolo para lá, todo mundo agora é apóstolo, apóstolo, apóstolo. Aí alguém chegou em mim esses dias e falou: pastor, me promete uma coisa: você não vai me fazer passar pelo mico de virar apóstolo também. Eu olhei. Claro, eu procuro ser gentil e amável com os irmãos, mas dentro de mim eu já estava dando um tiro nela. Dentro de mim, não fora. Para cumprir o que está aqui. Se não morrer, para o irmão, para o amigo, para o vizinho, não pode ser sacerdote do Senhor. Eu falei: irmã, o que você quer dizer com isso? Ah não, pastor, é um mico muito grande, eu vou passar a maior vergonha. Imagina se virar apóstolo, todos vão pegar no meu pé. Você percebe o que na verdade está dizendo aqui? Não estou dizendo que vou virar apóstolo, não. Mas se Deus quiser que eu vire apóstolo, o que na verdade eu vou ter que ser antes? Vou ter que morrer para a opinião da irmã e passar um mico junto com ela. Ou talvez até perdê-la, porque vai me rejeitar e vai dizer: não, esse mico eu não passo, com você eu não ando mais. Entende o que eu estou dizendo? Para seguir o mover de Deus, você tem que morrer para os outros. Quantos não foram batizados no Espírito Santo ainda porque alguém falou para ele: não me passa pelo mico de falar em línguas perto de mim não, por favor. Não me faça passar pelo mico de você caído no chão na frente da igreja, não. Será que você já não ouviu isso de alguém? Quem aqui já ouviu isso honestamente de alguém? Olha aí, quantos já ouviram? Não me faz passar pelo mico de você virar crente, não. Porque eu falei que jamais teria um crente da minha família. Não me faz passar vergonha de falar que você, meu marido, ou então minha esposa, virou crente, não. Já ouviu isso alguma vez? Se você não morrer para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, se o seu ego não for crucificado, não tem jeito. O que aquela irmã estava fazendo na verdade? Estava tentando me prender com a opinião dela, me prender com o que ela pensa, me prender com o que ela acha. E eu percebi claramente o Espírito Santo baixando a me ouvir e dizer: o que você vai falar agora? O que você vai fazer agora? Eu tive que falar a verdade, com amor e carinho, naturalmente. Eu vou ser aquilo que Deus quiser que eu seja. Doem quem doer, passe mico quem quiser passar. Mas eu não serei o que eu quero ser. E nem serei o que você quer que eu seja. Eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Nem deixarei de fazer aquilo que você pensa que eu deveria deixar. Mas eu farei aquilo que for a vontade de Deus no meu espírito, em nome de Jesus. Isso é morrer, isso é morte. Mas morte é algo que dói. Morte do ego é coisa difícil. Ontem vinha de Brasília, depois de ordenar um irmão ali ao ministério, o pastor Humberto, conversava com o Naor Pedrosa e dizia para ele que o segredo do ministério, o segredo do sacerdócio é a morte do ego. Pastor, por que é o segredo do sacerdócio? Porque depois que os levitas obedeceram a Deus, eles se tornaram os únicos sacerdotes do Senhor. Deus rejeitou o resto da nação como sacerdotes, e a partir de então, só os levitas ministravam diante de Deus. Só os sacerdotes vencem os bezerros de ouro. Só os sacerdotes. Mas quem é o sacerdote? Primeiro, aquele que se levanta e diz: eu sou pelo Senhor e sou para o Senhor. Segundo, é aquele que mata o seu vizinho, seu pai, sua mãe. É aquele que destrói dentro de si, não fora. Ele não vai dar tiro em ninguém, mas dentro dele, ele mata para si mesmo. Ele diz: eu não vou fazer o que eles querem, vou fazer o que Deus quer. Não vou ficar preocupado com a opinião de outros. Quantos aqui não têm movido em Deus por causa da opinião dos outros? Quantos não têm pregado com medo da opinião de outros? Quantos aqui têm estado presos à reputação? O que vão dizer, o que vão pensar, o que vão achar de mim se eu orar alto, o que vão pensar de mim se me verem pulando lá na igreja, o que pensarão de mim se me verem orando em línguas, o que dirão de mim se eu virar um apóstolo? Quantos aqui têm perdido o mover de Deus porque não morreram para os outros? A morte não passou pela sua vida e o seu ego ainda está intacto.
A cruz é o caminho do sacerdócio. É a única maneira do bezerro de ouro ser destruído. Quantos querem hoje enterrar esse bezerro em nome de Jesus? Terceira coisa. Já estamos encerrando. Segura o seu filho perto de você. Terceira coisa. Verso 29. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Vamos ler ainda lá em Deuteronômio. Abre lá em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. No verso 8. Falando de Levi, Moisés abençoou, dizendo: olha que bênção maravilhosa. Deuteronômio, capítulo 33. Olha o que diz, verso 8. De Levi disse. Levi foi a tribo que foi pelo Senhor, está lembrando? Foi a tribo que rejeitou o bezerro de ouro e falou: eu sou pelo Senhor, estou aqui para a vontade do Senhor. Olha o que se diz: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim. O tumim e urim eram as pedras que eram usadas pelo sacerdote para conhecerem a vontade de Deus. Urim e tumim era a maneira no Velho Testamento deles saberem a vontade de Deus. Essas pedras brilhavam conforme eram consultadas diante de Deus. Depois diz mais: para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Beribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Você não vai deixar de amar os seus pais, nem de amar os seus filhos, nem de amar sua esposa, seu vizinho, seus amigos, mas você vai morrer para eles, morrer para a opinião deles, morrer para o que eles pensam a seu respeito. E quando a morte tiver consumado essas coisas na sua vida, o que sobrará vai ser em ressurreição. E aquilo que foi em ressurreição será segundo o poder de Deus. Eu não sei se o Espírito Santo coloca no seu coração nessa manhã o temor, a seriedade, que é estar diante dele, que é servi-lo. Nós queremos edificar a obra diante de Deus, mas queremos que essa obra seja pura, seja aceitável, sem nenhuma contaminação, com nenhum tipo de ídolo, porque nós somos, segundo a nossa visão, ministros do Senhor, sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga: eu sou sacerdote do Senhor. Diga: eu fui chamado para ser ministro às nações. Fique de pé onde você está. Oh Deus, os irmãos do louvor, se nessa manhã você simplesmente veio para ouvir uma palavra gostosa, e a palavra foi tão dura, se nessa manhã você veio apenas a ter um tempo agradável, um entretenimento, uma diversão, se tem havido essa postura na sua vida, no nosso meio, é porque bezerros de ouro têm sido construídos entre nós. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora e consagre-se a Deus. Diga: Deus, quero me consagrar ao Senhor. Cada vez que eu pisar neste lugar, eu virei aqui para ministrar ao Senhor somente. Deus, cada vez que eu vier aqui, eu virei não para ser entretido, mas para oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Diga para o Senhor nessa manhã isso. Não esteja apático nem indiferente, mas diga a Ele do seu coração: Deus, recebe, recebe, porque será para o teu louvor, será para a tua glória, será para o Senhor, e vou ministrar, e vou declarar a tua glória no meio da congregação. Deus Santo, se temos em nosso meio de alguma forma levantado bezerros de ouro, Deus, livra-nos, livra-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Senhor Deus, se não temos aguardado pacientemente pelo teu mover, e precipitadamente, Senhor, temos feito coisas segundo a nossa vontade e entendimento, perdoa-nos, lava-nos disso.
Senhor Deus, se numa postura humana temos sido religiosos, de alguma maneira temos misturado nosso culto ao Senhor com coisas humanas da alma. Ó Deus, purifica-nos nesta manhã, que sejamos igreja santa diante do teu altar, um povo santo diante do Senhor. Ó Deus, purifica-nos para que tu possas mover, que possamos responder ao Senhor como os levitas responderam, e sejamos sacerdotes consagrados a ti. Queremos ser pelo Senhor e para o Senhor. Ó Deus, queremos morrer para a opinião do nosso vizinho, queremos morrer, ó Deus, para aquilo que eles pensam de nós, nossos amigos, nossos parentes. Ó Deus, queremos nos importar com a tua vontade, com aquilo que tu queres mover nas nossas vidas. Abre-nos, ó Senhor, o entendimento, abre-nos, ó Senhor, a compreensão. Queremos nos consagrar ao Senhor com o nosso coração nessa manhã, consagrar nosso louvor, consagrar nossas vozes, consagrar nossa oferta, consagrar, ó Deus, nossa ministração, seja para o Senhor e o Senhor somente. Põe sua mão no seu coração, diga: Espírito Santo, como igreja, nós confessamos, muitas vezes temos estado aqui preocupados com o nosso conforto, com o nosso prazer, nossa diversão, entretenimento. Diga: purifica-nos, perdoa-nos, diga: livra-nos de toda mistura no nosso culto, na nossa adoração. Diga: Espírito Santo, nessa manhã nós queremos entrar pelo princípio do sacerdócio. Diga: nós declaramos que somos pelo Senhor e somos para o Senhor em nossas vidas. Diga: nessa manhã nós declaramos que morremos para a opinião dos nossos amigos, familiares, irmãos, e declaramos que o que nos importa é a tua vontade e a tua opinião a nosso respeito. Diga: Espírito Santo, nos consagramos como igreja no teu altar. Cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu mover. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, oh Deus. Dê um abraço ao seu vizinho e fala: meu irmão, seja um sacerdote diante do Senhor. Ofereça a Ele sacrifício e louvor cada vez que você vier aqui.